Olá, pessoal! Meu nome é Ediene Santos, sou professora de arte e nesta videoaula de hoje teremos a correção da segunda semana do PET 3 do sexto ano do ensino fundamental. Para começarmos, vamos nos atentar aí ao tema da aula desta semana, artes visuais. Bom, você já parou para se perguntar o que são artes visuais? Então, esse termo, pessoal, é muito debatido aí dentro do mundo artístico, né? De acordo com o material que vocês receberam, artes visuais é tudo aquilo que vocês conseguem apreciar utilizando principalmente o sentido da visão. Então, nós vamos ter aí inúmeros exemplos que vão se encaixar dentro dessa linguagem, que é aí as artes visuais. Então, nós podemos citar vários exemplos, como a fotografia, a pintura, a escultura, desenho, entre muitos outros. Hoje nós vamos estudar 4 elementos básicos visuais que vão aparecer aí em praticamente todas as produções visuais que nós vamos utilizar principalmente na produção de imagens. Então, esses elementos são o ponto, a linha, a forma e a cor. Nós vamos ter muitos outros elementos, mas na aula de hoje nós vamos destacar estes 4. Então, para começar, nós vamos falar aí a respeito do ponto. O ponto, galera, é o início de tudo. Nós podemos dizer que o ponto é onde tudo começa. Então, para criar uma linha, por exemplo, você vai começar com o ponto. Então, o ponto ele vai ser considerado aí um pequeno círculo, mancha ou até mesmo um pequeno quadradinho. Então, esse ponto é um elemento visual tão importante que, para vocês terem ideia, em meados ali do século XIX, surgiu um movimento artístico que teve como nome, pontilismo ou divisionismo, que é a mesma coisa. Esse movimento ele usava como principal elemento para compor a obra o ponto. Como assim, professora? Como é que funcionava isso aí? Então, o artista, no momento de pintar a sua tela, ao invés dele deslizar suavemente ou de forma brusca lá o seu pincel sobre a tela, ele apenas tocava ali o seu pincel sobre a tela, criando pequenos pontos ou pequenas manchas, uma do lado da outra e muitas vezes uma sobre a outra para criar aquele efeito de justaposição, certo? Um artista que fez muito uso dessa técnica é esse artista que vocês estão observando aqui na tela, que foi Seurat. Ele produziu inúmeras obras utilizando essa técnica do pontilismo e uma delas é essa aqui que vocês estão observando, que ela vai ter como tema aí uma questão bem interessante, utilizando a natureza, que é uma tarde de domingo na ilha de Grande Jatte. É uma obra muito bonita, de longe, assim, quando você olha de forma bem assim superficial, você nem consegue identificar que há tantos pontinhos ali, um do lado do outro e um sobre o outro, né? Mas é uma obra muito bacana que utilizou aí esse elemento visual tão importante que é o ponto. Em seguida, nós vamos ter um outro elemento visual muito importante que vai dar continuidade ao ponto. Qual elemento é esse? É a linha. Nós podemos dizer que a linha ela é a continuidade aí desse ponto. Então, nós vamos ter linha reta, linha vertical, horizontal, inclinada, curva, quebrada, ondulada, espiral. Enfim, nós vamos ter uma série de tipos de linhas, onde cada uma vai ter o seu nome, e essas linhas elas vão produzir inúmeras sensações em uma produção artística. Inclusive, a utilização das linhas em todas as produções aí que nós observamos, ela pode te dar, inclusive, aquela sensação de movimento, tá? Mais pra frente eu vou trazer aqui no nosso canal algumas obras onde você tem aquela sensação de que elas estão se movimentando, né? Obras aí 3D
onde vai utilizar aí, no caso, a ilusão de ótica, que é muito bacana. Então fiquem atentos, ligadinhos aí no canal. Após a linha, que é essa continuidade do ponto, nós vamos ter a forma. A forma é o encontro das duas extremidades de uma linha. Então, se eu tenho um ponto, eu dou continuidade a esse ponto, aí eu vou ter uma linha. Se eu encontro as extremidades dessa linha, eu vou ter uma forma. E nós temos diversas formas aí. Então, aqui vocês estão observando triângulo, retângulo, pentágono, quadrado, trapézio, hexágono, círculo, losango, elipse. E o que acontece? Nós também vamos ter um movimento artístico que foi o cubismo. Ele fez muito uso desse elemento visual que é a forma, que trouxe sim uma evolução muito grande na questão aí de movimentos artísticos dentro da história da arte. E um grande exemplo aí que nós temos foi Pablo Picasso. No nosso canal aí vai ser lançado mais à frente também uma aula só sobre este movimento artístico que foi o cubismo, tá ok? Após a nossa forma, nós vamos ter um elemento que vai aí preencher uma determinada forma. Que elemento é esse? Muito bem! Se você pensou na cor, você acertou. Então, a cor é o elemento que nós vamos utilizar aí para preencher uma determinada forma. A cor, ela é importantíssima, né? A cor, ela dá vida às coisas. Imagina se tudo fosse, né, sem cor, tudo preto e branco, né? Não seria tão interessante, talvez. E as cores, elas vão nos transmitir inúmeras sensações. Existe, galera, até mesmo terapias que utilizam as cores para proporcionar resultados positivos em determinados tratamentos. Como que é feita aí a divisão das cores? Então, nós vamos ter as cores primárias, as cores secundárias e as cores terciárias. O que são cores primárias? Então, as cores primárias são as cores puras. O que é cor pura? Cor que não tem mistura. Então, nós vamos ter aí o vermelho, o azul e o amarelo. Quando eu misturo duas cores primárias, eu vou ter uma cor secundária. Então, quais são as cores secundárias? Então, eu vou ter o laranja, o verde e o roxo. Então, se eu misturar, por exemplo, o amarelo, que é uma cor primária, com o vermelho, eu vou ter uma cor secundária, que vai ser o laranja. Se eu misturar o amarelo, que é uma cor primária, com o azul, que é uma cor primária, eu vou ter o verde. O azul mais o vermelho, eu vou ter aí o roxo, certo? E já as cores terciárias é a mistura aí de uma cor primária com uma cor secundária. Então, aqui nós temos 6 cores. Então, nós vamos ter o vermelho arroxeado, o vermelho alaranjado, o azul arroxeado, o amarelo alaranjado, o amarelo esverdeado, o azul esverdeado. Então, essas cores, elas são obtidas aí a partir da mistura de uma primária com uma secundária. Aí eu vou ter aí essa cor terciária. Um efeito muito bacana nas produções visuais são os efeitos cromáticos. Bom, professor, e o que são esses efeitos cromáticos? Então, nós vamos ter a monocromia, a policromia, tonalidade e matiz, conforme vocês viram aí no material de vocês. Então, quando a gente fala de monocromia, é quando a gente tem a variação de uma cor, né? A variação tonal ali, é quando a gente utiliza uma mesma cor, acrescentando o branco para a gente ter uma tonalidade mais clara, ou quando eu utilizo o preto para ter uma tonalidade mais escura. Então, se por exemplo, eu tenho um azul e eu vou adicionando o branco ali, aos poucos, eu vou ter várias tonalidades deste azul para uma questão mais clara. Se eu tenho um azul e eu vou aplicando ali um pouquinho de preto bem aos pouquinhos, eu vou tendo ali uma tonalidade azul mais escura, tá? Então, a monocromia é isso. Então, a monocromia nada mais é do que quando eu tenho
ali em uma produção artística a variação de tons que eu vou utilizar, que eu vou obter utilizando o branco para ficar mais claro ou utilizando o preto para ficar mais escuro, certo? E já a policromia, pessoal, é quando eu vou ter ali em uma determinada produção a combinação de várias cores separadas. Então, por exemplo, eu vou pintar um determinado quadro, eu vou utilizar verde, azul, amarelo, laranja, né? Então eu vou ter ali uma policromia. E a tonalidade vai ser essa variação tonal de uma cor. É o conhecido degradê. Sabe quando o pessoal fala assim, eu vou fazer esse desenho que vou pintar, vou utilizar um degradê, ele começa assim bem escuro, quando pensa que não, você vai clareando, vai ficando bem claro. Então vai ser essa questão aí do degradê mesmo, essa variação tonal. E quando a gente fala de matiz, é aquilo que vai definir, que vai distinguir uma cor. Então aqui, conforme vocês estão observando na tela, bem no início, eu vou ter aqui um vermelho, eu vou iniciar com um vermelho, e aqui no final eu vou ter já um amarelo, dá para observar? E conforme eu vou acrescentando cor, eu vou ter essa variação aí, tá percebendo? São aí as matizes. Então, para mudar a matiz de uma cor, eu vou acrescentar outra matiz a ela para obter aí essa variação, ok? Bom, pessoal, agora nós iremos para as nossas atividades. Vamos começar aqui pela nossa questão de número 1. Explique com suas palavras o que é arte visual. Cite exemplos. Então, conforme nós vimos, as artes visuais, elas consistem em produções artísticas que utilizamos principalmente o sentido da visão para apreciar. Nós vamos ter como exemplo aí as esculturas, desenhos, fotografias, entre outros. 2. Qual movimento artístico fez do ponto o elemento único de suas obras? Então, nós vamos ter aí 4 opções: naturalismo, abstracionismo, pontilhismo ou surrealismo. Então, conforme vocês viram, é o pontilhismo. Então, geralmente, o desenho, na questão já de número 3, é composto por linhas. Quais as linhas existem? Cite os nomes e faça o desenho delas neste espaço. Então, eu coloquei aí os nomes das linhas, tá? Agora, com relação ao desenho, vai ser uma produção individual. Então, se esforcem bastante para que vocês possam produzir aí uma obra com muita criatividade, que eu tenho certeza que vocês são capazes, viu? Já na questão de número 4, explique com suas palavras o que é monocromia e policromia. Então, é conforme nós vimos, a monocromia é a variação de tons que se obtém de uma mesma cor ao acrescentar o branco para ficar mais claro ou o preto para ficar mais escuro. E já a policromia, ela vai consistir aí na combinação de várias cores separadas em uma determinada produção. Já na questão de número 5, pede para vocês diferenciar cores primárias das cores secundárias. Então, as cores primárias, elas são cores puras, não tem mistura. Já as cores secundárias é a mistura de 2 cores primárias. Já na questão de número 6, nós vamos ter aí a oportunidade de vocês desenvolverem, praticarem ainda mais esse lado artístico de vocês. Então, na questão de número 6, vocês irão aí criar, vocês irão produzir uma obra, uma arte, né? Utilizando aí esses elementos visuais, como as linhas, as formas, utilizando-se de muitas cores. Vocês observam que vocês vão ter como exemplo aí o artista brasileiro Romero Brito, tá? Ele faz uso aí desses elementos de uma forma muito bacana. Ele dispõe da utilização dessas linhas, das formas e das cores, utilizando uma combinação bem diferente e ao mesmo tempo muito marcante, tá ok? Bom, para finalizar, como sempre, como de costume, eu vou deixar para vocês uma frase para vocês pensarem, e é um provérbio chinês onde diz:
Professores podem abrir a porta, mas você precisa passar por ela por você mesmo. Então, se esforcem, pessoal, o máximo que vocês conseguirem. Aguardo vocês aqui para a nossa próxima correção. Não deixe de dar aquele like, curtir, né? Ativar o sininho para você não perder nenhuma notificação e, se possível, se inscreverem. Eu agradeço de coração desde já. Até a próxima e um forte abraço!